Logo depois da partida, o Renato Gaúcho deu entrevista. E a gente perdeu uma excelente oportunidade de ouvir o Renato Gaúcho falando sobre algumas coisas que ele não teve que falar até agora. O Fluminense perdeu o Botafogo, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista tricolor. Esse vídeo aqui é um daqueles após a partida que eu gravo, falando um pouquinho sobre o que eu vi pós-jogo, cara. Eu tenho um vídeo, meu boné aqui. Eu tenho um vídeo que eu gravo falando minha análise da partida, que eu já gravei e já lancei. E tem um vídeo também, o cabelo tá muito estranho porque eu tô de boné direto, então deixa eu pegar o boné aqui. E tem também um vídeo normalmente que eu gravo analisando a coletiva, e é isso que a gente vai fazer agora, tá? Separei basicamente 3 respostas aqui do Renato pra gente analisar. Vamos lá, deixa eu botar aí e vou fazer um formatinho diferente hoje, já que eu tô pelo computador, né? E vou conseguir botar aí na tela pra vocês aqui. Agora sim, compartilhando a outra tela. Vamos lá, tá? Deixa eu botar. Não tá saindo pra vocês ainda. Agora sim vai sair. Análise da partida e seu olhar sobre o que aconteceu. E gostaria que você comentasse também, você já falou sobre a arbitragem no último jogo, mas hoje, assim que deu o apito final, você foi lá falar com o árbitro, possivelmente pode ser mais uma vez pelo lance do pênalti, né? Novamente com Arias. Eu queria saber se foi realmente isso e o que você, de fato, foi falar com o árbitro depois do apito final. Obrigado, boa noite. Do pênalti eu vou falar depois, tá? Mas vou abrir falando aqui primeiro sobre a análise dele do jogo. Boa noite a todos. Bom, quanto ao jogo, a gente não fez um bom primeiro tempo. A gente praticamente assistiu o Botafogo jogar. Segundo tempo, nós melhoramos um pouquinho, mas não foi o suficiente para pelo menos ter empatado o jogo, ou mesmo virar a partida. Então, o Botafogo, pelo que ele fez durante os 90 minutos, mereceu a vitória. Bom, aí é chover no molhado a gente falar. Sobre a arbitragem, eu vou separar aqui 4 horas, 14h44, porque eu vou botar depois, tá? Mas assim, eu tive a impressão na hora de que o Renato, ele tava batendo no elenco. Algo que a gente sabe que não é característica do Renato Gaúcho, né? Normalmente ele é um treinador que defende muito o elenco dele, o grupo e tal. É dessa maneira, inclusive, que a gente fala por várias vezes, que o Renato ganha o grupo. Mas acho que hoje, pra ele tá falando aí, dá até pra gente dizer que ele... que o elenco sabe que jogou muito mal. E uma explicação de campo do motivo tá aqui, ó. Faz uma análise aí pra gente, por favor. Não, mas foi o que eu falei, a gente assistiu o time do Botafogo. O time do Botafogo é muito bom, tem jogadores rápidos, eles atacam o espaço o tempo todo. Eu havia alertado minha equipe quanto a isso, treinamos, inclusive isso. Sabíamos que iríamos acontecer isso, só que toda vez que a gente tentava um ataque, o Botafogo matava a jogada. Toda vez que o Botafogo atacava, a gente marcava de longe. E aí o Botafogo começou a se aproveitar, começou a criar, fez o gol. Novamente, infelizmente, nós tivemos 2 gols hoje por falhas nossas, coletivas, de novo. E o Botafogo simplesmente fez aquele gol, teve melhor no primeiro tempo, segundo tempo mudei, nós melhoramos um pouquinho, mas mesmo assim não foi o suficiente. E aqui é onde eu discordo frontalmente do Renato, tá? Porque eu concordo totalmente com a análise dele de jogo de que quando o Fluminense quis jogar, o Botafogo não deixou, quando o Botafogo quis jogar, né? Enfim, o nosso glorioso time do Fluminense aceitou o Botafogo jogar. Verdade é essa. A gente não via aquele ímpeto de parar a jogada, até porque eu dei um ótimo exemplo assim, que eu acho que ficou nítido dentro do jogo, e eu falo isso lá na minha análise, é de que quando o Fluminense era o time que, na teoria, estava sendo pressionado, e ele optou por jogar no contra-ataque. De quem são os primeiros contra-ataques do jogo? Do Botafogo. O contra-ataque mais perigoso é do Botafogo, defesaça do Fábio. Então, assim, de fato, foi um jogo que me lembrou o jogo contra o Fortaleza, que os jogadores não queriam dar 10% a mais de corrida. Mas como eu falo na minha análise, acho que isso passa muito também pela escalação do Ganso. E não porque o Ganso é o Ganso, porque o Ganso tá... Não, questão física também. O Fluminense passou uma semana inteira treinando para botar em campo um jogador que não tinha... Ao meu ver, da arquibancada, né, da área de imprensa, não tinha condição física no jogo. E aí é onde é que eu discordo frontalmente do Renato. Discordo frontalmente quando ele fala que melhorou um pouco no segundo tempo. O Fluminense não melhorou um pouco no segundo tempo. O Botafogo é que voltou num nível muito baixo. Voltou numa rotação muito baixa. Ah, Gabriel, mas isso até tive essa discussão com o Fio no pós-jogo. Ah, pô, mas isso daí
briga de maluco, né? Que, pô, se um melhorou, o outro piorou. Não. É porque o Fluminense jogou no primeiro tempo um futebol nota 2. O Fluminense tinha dificuldade para sair com a bola, tinha uma extrema dificuldade para poder criar jogada quando a defesa do Botafogo se postava, mas acima de tudo tinha dificuldade de ficar com a bola porque o Botafogo pressionava muito na marcação. Roubava a bola, impunha um contra-ataque ao Fluminense e o Botafogo tinha a bola. O Botafogo não fez isso no segundo tempo. E aí o que aconteceu? O Fluminense passou até a bola e não criou nada. Quem viu os primeiros 10 minutos viu um Fluminense com 88% de posse de bola que não ganhava nada. Então não teve melhora, teve piora do Botafogo. O Fluminense em si mesmo não produziu nada. Teve um chute fora da área do Bernal e foi isso. Pelo menos ali até as mexidas. Depois das mexidas aí mesmo que não produziu ainda mais nada. E aí tem uma outra pergunta aqui do Renato ainda sobre o jogo. E eu confesso que eu senti falta de mais perguntas sobre jogadores, tá? Forçar o Renato a responder. Porque Paulo Baias, que nem estava relacionado, entrando na frente do Keno. E o Keno, por que o Keno, que até tinha uma regularidade ali entrando sempre com ele, dos últimos 4 jogos, o Keno só entrou em campo quando o Fluminense escalou o time reserva, completamente reserva. Os outros 3 jogos ele não foi escolhido para entrar com o time principal. Hoje, como ele está vendo as atuações do Canóbio, o que o Canóbio faz de tão importante para ser titular? Essa briga do Bernal. Por que hoje Bernal e não Nonato, recuando um pouquinho o Martinelli? Tem uma série de perguntas para... Gabriel, mas ele não vai... Meu amigo, é forçar o Renato a responder sobre a escolha deles. Ele tem que responder, eu tenho que saber, aí agora torcedor, tá? Eu, como torcedor, eu tenho que saber o porquê que o Renato tá preferindo escalar o Canóbio e não outro jogador. E não é que eu tenho que saber isso para condenar. Não, eu quero saber. Eu cansei de falar aqui sobre alguns treinadores falando, olha, esse treinador enxerga jogador tal como um cara... Como eu falei do Otávio aqui, o Otávio pro Mano Menezes era o cara que ia criar contra a defesa fechada. Era o camisa 5 que possibilitaria o Fluminense criar jogadas contra times que jogassem no contra-ataque contra eles. E aí a gente pode discordar ou pode concordar. Mas era isso que o Mano Menezes queria com o Otávio. E que ele não via isso no Bernal. Eu quero entender qual é o olhar do Renato sobre os jogadores, né? Então eu acho que faltou isso. E teve essa resposta aí também sobre o jogo, né? Mexidas viessem antes, a postura sobre não poderia ter sido diferente, né? No segundo tempo. Obrigado. Não, eu sempre gosto de conversar com o time, acertar o que a gente está fazendo de errado. Falei para eles que ia dar mais uns 15 minutos, um pouco mais, um pouco menos. Se não acontecesse nada, eu iria mexer. Nós melhoramos um pouquinho, não foi o suficiente. Fiz as mexidas, melhoramos mais um pouquinho, mas tivemos umas 2 oportunidades lá. Não fizemos. Arriscamos quase tudo no final, né? Coloquei bem o time para frente e, infelizmente, num contra-ataque, o Botafogo matou o jogo. Boa noite, Renato. O time fez um primeiro tempo pavoroso, mas deu umas 15 minutos. Assim, eu confesso que nesse jogo, até saiu lá no vídeo de notas do Jornada, desempenho da equipe do Fluminense sob o comando do Renato e do Renato praticamente, especificamente, foi pavoroso. Inclusive eu classifiquei isso como covardia, na verdade, né? E por que covardia? Covardia, você pode definir covardia de várias maneiras, né? Mas uma das que eu vou definir aqui é quando você tem medo de tomar uma decisão. E o Renato teve medo de tomar uma decisão. Aparentemente foi isso. Demorou muito para poder mexer no time do Fluminense. E também, essa covardia também se reflete em vários cenários dentro do Fluminense, né? E quando eu digo isso, é porque eu tô falando não só de dentro de campo, mas também falando de fora de campo. Os jogadores do Fluminense não deram entrevista após o jogo. Você pode até falar, pô, Gabriel, isso é normal, né? E, de fato, isso é normal, infelizmente. Mas a gente, por várias vezes, já atribuiu isso a muita coisa. No Newton Santos, no estádio Newton Santos, existe uma coisa chamada zona mista, que deveria existir, né, em todos os estádios, mas que é um lugar onde o Fluminense, os jogadores precisam passar por esse local para poder sair. Aqui, ó, esse local aí onde o Everaldo está passando. E falou que não iria falar, foi chamado para entrevista, não iria falar. Depois o Fábio passa também por esse mesmo lugar. Só esses 2 que saíram mais tarde. Por que eu tô falando isso tudo? Porque antes do jogo, antes do pós-jogo ali, né, quando logo assim que acaba, o Rafael Siqueira, que é repórter do Jornada, vira, vai lá e pergunta e fala bem assim,
Então, vai vir alguém aqui na zona mista e a assessoria do Fluminense fala, olha, a gente não vai trazer ninguém aqui para poder vir falar, mas os jogadores vão passar por aqui e vocês podem chamar, não tem restrição nenhuma de entrevista. É só chamar, quem quiser falar vai falar, se os jogadores não quiserem eles não falam. Então, a assessoria tá dizendo o que quando fala isso? Olha, a gente, ou o Fluminense não tá proibindo os jogadores falarem não, tá? Se eles não quiserem falar, é porque eles não quiseram falar. O que acontece? A gente fica lá, nossos repórteres, outros repórteres ficam lá, até que chega a informação do seguinte, olha, os jogadores vão passar por aqui não, tá? Saíram por uma outra saída escondida que tem lá por trás e já estão pra dentro do ônibus. Todos os jogadores, só ficou o Fábio e o Everaldo, acho que um deles foi pro exame antidoping. Os caras serem escondidos. Aí na semana passada, quando... aliás, nessa semana, meio que nessa semana ainda, né? Quando rolou isso daqui, ó, pra quem não se lembra, eu gravei um vídeo aqui e falei sobre um ponto disso também. Falei, inclusive, lá no meu Twitter também, tá aqui o textinho. Eu falei, ó, ontem, após falhar no gol, eu tava no Chile ainda, né? O zagueiro Thiago Santos parou pra dar entrevista na zona mista. Assumiu o erro, disse que sabia da responsabilidade, que também falou isso pros outros jogadores, porque tá todo mundo aguardando a oportunidade e que essa falha complicou o jogo. E assim, isso não muda em nada a minha avaliação sobre o futebol do Thiago Santos. O futebol do Thiago Santos nesse ano, ele é ruim. O Thiago Santos tá mal nesse ano, isso é um fato. Agora, eu achei interessante o fato dele não se esconder. O que, infelizmente, é padrão no futebol. Ele botou a cara, respondeu as perguntas, tinha uma outra pergunta no outro vídeo abaixo, e falou de uma maneira sóbria sobre a situação. Aí ele vem, a gente chama, pra quem tava na live viu, a gente chama e ele vem. Thiago Santos tá aqui com a gente. E responde, ó, Eu pergunto sobre a falha, como é que foi o lance do gol, por que ele acha que tá falhando tanto. Assume e bota a cara pra poder falar. Sabe o que é isso aí? Isso não é atitude de um grande jogador, isso não é atitude de um craque de bola. Não, isso é atitude de gente que não é covarde, gente corajosa, que tem coragem. Tá? Novamente, não se escala jogador baseado em entrevista, não se analisa a atuação de jogador baseado em entrevista, mas se analisa caráter. E assim, os jogadores do Fluminense, depois da 8ª derrota seguida pro Botafogo, saírem escondidos. Eu acho que diz muito sobre todas as escalas do clube. É um clube que torna isso comum e torna isso normal durante muito tempo. E aí os jogadores se acostumam a querer só colher os louros da vitória e só aparecer na hora da felicidade. Agora, falando em hora da felicidade, quem não teve uma hora da felicidade foi o árbitro Bruno Arleu de Araújo. Teve muita confusão sobre a questão do pênalti, né? Enfim, e obviamente eu tô falando do lance do pênalti no John Arias, tá? Mas antes de falar sobre o pênalti, eu queria falar, mais uma vez, né? A entrevista que é obrigatória, ela foi dada. A entrevista obrigatória, que é aquela na saída de campo pro detentor dos direitos, né? Pra Globo. E aí, basicamente, eu não tenho vídeo aqui pra poder passar, né? Porque ela foi dada ali pra Globo. Mas o repórter do Sport TV pergunta o seguinte: apesar da semana de trabalho, John Arias, e descanso que vocês tiveram, a gente viu um Botafogo muito superior em boa parte do jogo. Na volta do intervalo, o Fluminense até se organizou melhor, mas depois o Botafogo melhorou e fez o segundo gol. Qual é a sua avaliação do que aconteceu hoje? E aí o John Arias respondeu: boa noite. Com todo respeito, mas você já tem a sua análise do jogo. Eu não posso falar muita coisa. Você já falou que o Botafogo foi melhor, então eu vou responder o quê? Você falou que a gente descansou e o Botafogo foi superior. Você fez a análise completa do jogo. Ou seja, o que eu creio é que o John Arias, e a pergunta do repórter não é ruim, o repórter faz a pergunta colocando que o Fluminense teve uma semana de trabalho, o Fluminense teve uma semana de descanso, enquanto o Botafogo estava jogando lá na Argentina. Rola a bola no primeiro tempo e a gente vê a única coisa que o Botafogo não poderia sobrar nesse jogo era fisicamente. Era a única coisa que o Botafogo não poderia sobrar nesse jogo, era em questão física. O Botafogo não podia parecer que estava correndo mais do que o Fluminense no primeiro tempo desse jogo. E foi exatamente o que pra mim define o primeiro tempo. O time do Fluminense não tinha 10% da capacidade ofensiva que o Botafogo tinha. Pô. E defensiva também. Eu falei aqui já e falei na minha análise. O Botafogo atacava e o Botafogo contra-atacava. E aí o Arias, o repórter, ou a repórter, não sei quem era o repórter ali, que tava fazendo as reportagens, faz esse preâmbulo e fala: olha, qual que é a sua avaliação?
Porque isso daqui foi a nossa avaliação na transmissão. E o Aras foge da pergunta, pô. Diz que a pessoa já fez a análise, então ele não precisa dele. Se não precisasse da dele, não tinha entrevista, pô. Era só o maluco, o repórter falar, essa é a minha análise do jogo, valeu. Ah, mas se... Então pra que fez a pergunta falando sua análise? Não, ele fez um preâmbulo de pergunta. E aí depois pergunta da questão do pênalti. O Aras fala, eu não vou falar nada, vou deixar. Vocês têm as imagens, eu não tenho nada pra falar, vocês estão vendo pela TV. Se não foi pênalti, beleza, não foi pênalti. A gente perdeu o jogo. E como você falou, o Botafogo superior. Pra gente, só resta melhorar. Fazer o quê? Enfim, foi um negócio completamente maluco essa atuação dos jogadores do Fluminense. Mas falando sobre o pênalti especificamente, né, o lance... O John Arias. E eu acho que Vou tirar o áudio aqui. Tirar o áudio aqui do lance do pênalti. Mas vamos lá. O lance é esse daí, ó. Eu olhando por essa câmera aí na hora, pênalti. Eu olhando por essa câmera aí na hora, eu falei, opa, não. O Arias estica o braço e corre pra frente do Gregory pra ser derrubado. Pênalti, o Gregory vai correndo e dá a trombada nas costas do Arias. Não existe tronco, existe trombada. Não pênalti, Arias correndo pra frente do Gregory. Essa câmera de trás aí, né? É o Arias correndo pra frente do Gregory pra poder, ó, o Arias buscando contato. O Bruno Arleu tá aqui, ó, por um ângulo aqui, ó. Esse aqui vai mostrar. Ó. O Bruno Arleu tá de frente pro lance. Qual é o ângulo de visão do Bruno Arleu? É mais ou menos esse daqui, ó. Se eu ficar reprisando aqui, ó. Se você quiser ver nesse lance, o Gregory sem disputar a bola, indo feito louco, dando um tronco nas costas do John Arias e derrubando ele, você vê na hora. Ó, vê isso, ó. Fica olhando pra aí, ó. Fica olhando o Gregory. O Gregory corre em linha reta, sem disputar a bola, dando um tronco nas costas do John Arias. Beleza. Agora olha aqui, ó. A bola tá ali. Se você quiser... Peraí, aqui. Ver o Gregory correndo pra disputar a bola e o John Arias saindo da linha da bola pra poder entrar na frente do Gregory. E ele buscando esse contato. Você vê também. Ah, Gabriel, pra você foi pênalti ou não foi pênalti? Nem sou árbitro, né? Às vezes eu falo pouco isso daqui. Eu não sou árbitro de futebol. A gente acompanha o futebol. Pra mim, a minha análise é o seguinte. Que o árbitro de campo desce. Eu olhando por essa imagem, principalmente a imagem que mostra o lance... do Gregory não dar a trombada, pra mim isso é falta. Pra mim, gente, é o seguinte, o jogador protegeu, tá na frente e tomou trombada nas costas, pra mim isso é falta. Tá? Pra mim, essa é a minha visão. Mas isso é um lance interpretativo. E lance, aí ó, onde eu vou, nesse caso eu não vou defender o Bruno Arleu, vou defender só o VAR. A gente já viu isso e eu falo isso tranquilo. Ai, Gabriel tá pagando de isentão. Pô, meu amigo, você tá sendo idiota, porque tem vídeo meu aqui falando exatamente a mesma coisa pra defender que lances do Fluminense não foi pênalti. Do Fluminense para com o outro. Aí nesse tem gente lá no vídeo falando, tá sendo clubista, defendendo o Fluminense. Não, gente, eu tô mantendo minha opinião. Não fico levando minha opinião igual um vento aí, pra onde bater um vento, pra onde favorecer o Fluminense eu levo minha opinião. Infelizmente, se você esperava que eu fosse isso, eu não sou. Pra mim é o seguinte, lances de interpretação que o árbitro tá do lado da parada, não é pra mim, isso é regra. O VAR vai virar e falar assim, Bruno Arleu, o que você achou? O que você viu aí? Eu tava de frente e vi que o Arias botou o corpo na frente do Gregory, por isso o cara do outro lado vai falar bem assim, tá, ele interpretou dessa maneira. Então, eu não vou chamar. É a interpretação dele, eu não posso brigar com a interpretação da... Porque no final das contas, a galera esquece. Mas o VAR, sabe o que é VAR? Video Assistant. Ele é um assistente. Quem manda no jogo é o árbitro. Se o árbitro tá tão perto do lance e ele narra pro cara do vídeo coisas objetivas que aconteceram, o VAR não vai chamar. Aí você pode dizer que, mas em tal jogo errou. Beleza. Eu falei mesmo, eu já vi pênalti assim sendo dado. E como eu falei aqui, pra mim, tronco nas costas é falta. É falta, tá? Por isso que eu acho que foi pênalti. Eu, olhando aqui agora, eu apontaria a marca da cal e daria o pênalti. Agora, se você quiser olhar que o John Arias correu pra frente do Gregory, você olha também. E aí por isso que o nome do lance é interpretativo. A conta pra mim é essa. E aí, assim, vamos lá, né? 47 do segundo tempo, 92 minutos. Balizar a análise do jogo por um lance aos 47 do segundo tempo, pra mim é loucura. Vamos ver se vai sair áudio do VAR e a gente entende por que ele anulou. Tamo junto, até a próxima. Valeu.